Centenas afirmam ter visto a mesma luz em Jerusalém. O que está acontecendo? Algo inexplicável está acontecendo em Jerusalém. Centenas de pessoas, de diferentes bairros, de diferentes religiões, todas reportando a mesma coisa, uma luz misteriosa que aparece sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Não é um reflexo, não é um fenômeno natural. Especialistas estão perplexos, cientistas não têm respostas. Mas quando você abre as escrituras proféticas, tudo começa a fazer sentido, de uma forma que vai arrepiar sua pele. O que essas centenas de testemunhas estão vendo não é aleatório. É um cumprimento literal de profecias milenares. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Não desligue este vídeo, cada minuto conta. O que você vai descobrir aqui pode ser a informação mais importante que você receberá este ano. Fique comigo até o final, porque quando eu conectar todos os pontos, você vai entender por que este evento está deixando estudiosos da Bíblia ao redor do mundo completamente chocados. Tudo começou há exatamente 17 dias. Era uma terça-feira comum em Jerusalém, por volta das 3 horas da tarde. O sol estava alto, o céu estava limpo, sem uma única nuvem. Sarah Cohen, uma professora de história de 53 anos, estava caminhando perto do Muro das Lamentações, quando algo chamou sua atenção. Uma luz, mas não era uma luz comum. Era uma luminosidade intensa, branca, com tons dourados, que parecia emanar de um ponto específico no céu, diretamente sobre a cúpula da rocha. Sarah parou imediatamente. Outras pessoas ao redor também pararam, todas olhando para o mesmo ponto. A luz permaneceu visível por aproximadamente 7 minutos, depois desapareceu gradualmente, como se estivesse sendo apagada lentamente. Sarah pensou que talvez fosse um reflexo incomum do Sol, alguma anomalia atmosférica temporária. Ela tirou algumas fotos, mas as imagens não capturaram a intensidade total do que ela viu a olho nu. Ela voltou para casa, um pouco perturbada, mas decidiu não comentar sobre o incidente. Até o dia seguinte. Na quarta-feira, exatamente às 3 horas da tarde, a luz apareceu novamente. Sarah não estava na cidade velha desta vez. Ela estava em sua casa, em um bairro a 5 quilômetros de distância. Mas ela podia ver a luz claramente de sua janela, emanando do mesmo ponto sobre a cúpula da rocha. 7 minutos depois, a luz desapareceu novamente. Agora Sarah estava alarmada. Ela começou a perguntar a vizinhos e amigos se alguém mais havia visto algo estranho. Para sua surpresa, dezenas de pessoas relataram ter visto exatamente a mesma coisa. Sempre às 3 da tarde. Sempre sobre a cúpula da rocha. Sempre durando cerca de 7 minutos. As redes sociais começaram a explodir com relatos. Grupos de WhatsApp em Jerusalém ficaram cheios de mensagens sobre a luz misteriosa. Pessoas começaram a se reunir propositalmente em pontos altos da cidade às 3 horas da tarde, esperando para ver se a luz apareceria novamente. E ela apareceu. Quinta-feira, 3 da tarde, a luz estava lá. Sexta-feira, 3 da tarde, a luz estava lá. Sábado, domingo, segunda-feira, todos os dias, no mesmo horário, durante 7 minutos, uma luz inexplicável brilhava sobre um dos locais mais sagrados e mais disputados de toda a Terra. Agora não eram mais dezenas de testemunhas, eram centenas. Muçulmanos viam a luz de suas mesquitas, judeus viam do Muro das Lamentações, cristãos viam da Igreja do Santo Sepulcro. Turistas de países ao redor do mundo capturavam o fenômeno em seus telefones. Todos vendo a mesma coisa, ao mesmo tempo, do mesmo lugar. Os vídeos começaram a circular globalmente. Ao contrário de muitos fenômenos misteriosos que são filmados por apenas uma ou duas pessoas com qualidade duvidosa, este evento tinha centenas de filmagens de alta qualidade, de múltiplos ângulos, todas mostrando exatamente a mesma luz. Análises técnicas das imagens confirmaram que não era uma manipulação digital. Não era um drone, não era um balão iluminado, não era um holográfico. Era simplesmente uma fonte de luz intensa aparecendo no céu, desafiando todas as explicações convencionais. O governo israelense foi forçado a responder.
Porta-vozes do Ministério de Ciência e Tecnologia deram declarações cautelosas, dizendo que especialistas estavam investigando o fenômeno. Astrônomos da Universidade Hebraica de Jerusalém foram consultados. Eles mediram a posição exata da luz, calcularam sua altitude estimada, analisaram seu espectro luminoso. Os resultados foram desconcertantes. A luz não correspondia a nenhum fenômeno astronômico conhecido. Não era o planeta Vênus, não era um satélite refletindo luz solar, não era um fenômeno de refração atmosférica. Era simplesmente uma fonte de luz que não deveria estar ali. Físicos sugeriram várias possibilidades. Talvez fosse algum tipo de plasma atmosférico, embora nunca tenha sido documentado algo assim com essa regularidade e precisão de timing. Talvez fosse uma descarga elétrica de alta altitude, embora não houvesse tempestades ou condições climáticas que pudessem causar isso. Talvez fosse algum experimento militar secreto, embora nenhuma agência militar tenha reivindicado responsabilidade e tal experimento sobre Jerusalém provocaria um incidente internacional massivo. Cada explicação científica proposta tinha falhas fundamentais. O que tornou o fenômeno ainda mais intrigante foi a reação das autoridades religiosas. Rabinos ortodoxos começaram a fazer declarações públicas dizendo que esta era claramente uma manifestação divina, alguns deles citando textos do Talmud e da Cabalá que falam sobre luzes celestiais aparecendo antes da chegada do Messias. Líderes islâmicos da Cúpula da Rocha ficaram divididos, alguns dizendo que era um sinal do fim dos tempos, outros advertindo contra interpretações precipitadas. Patriarcas cristãos em Jerusalém convocaram reuniões de emergência para discutir o significado teológico do evento. No 10º dia após a primeira aparição, algo novo aconteceu. A luz não apenas apareceu, ela se intensificou. Testemunhas relataram que no 10º dia a luminosidade era quase 2 vezes mais brilhante que nos dias anteriores. Algumas pessoas relataram sentir uma sensação física quando a luz apareceu, um tipo de calor suave. Outros descreveram como uma presença, algo que não podiam ver, mas podiam sentir. Um homem idoso judeu ortodoxo desmaiou enquanto orava perto do Muro das Lamentações quando a luz apareceu. E quando recuperou a consciência, ele continuava repetindo em hebraico: "Ele está vindo, ele está vindo." Médicos que examinaram este homem e outros que relataram experiências físicas durante a aparição da luz não encontraram nada anormal. Sem sinais de convulsões, sem anomalias neurológicas, sem explicação médica para os desmaios ou as sensações reportadas. Era como se a luz estivesse afetando as pessoas em um nível que a medicina moderna não consegue medir. Então, no 14º dia, algo extraordinário foi capturado em vídeo. Um cineasta profissional chamado Marcus Chen, que estava em Jerusalém documentando o fenômeno para um documentário independente, estava usando equipamento de câmera de alta velocidade e alta resolução. Quando a luz apareceu naquele dia, sua câmera capturou detalhes que nenhuma outra filmagem havia mostrado. Quando ele analisou a gravação frame por frame, ele descobriu algo que fez seu sangue gelar. Dentro da luz, claramente visível quando a velocidade do vídeo era reduzida, havia formas que se pareciam com figuras humanoides dentro da luz, movendo-se de uma maneira que parecia coordenada, deliberada. Marcos compartilhou as imagens com especialistas em análise de vídeo. Eles confirmaram que as formas estavam realmente lá. Não eram artefatos de compressão de vídeo ou pareidolia, o fenômeno psicológico onde vemos padrões familiares em imagens aleatórias. Havia estruturas definidas dentro da luz, estruturas que se moviam. E quando contadas cuidadosamente, frame por frame, os analistas concordaram que pareciam ser 7 figuras distintas dentro da luz. 7. Este número não é aleatório, e agora precisamos abrir as escrituras, porque o que está acontecendo em Jerusalém está diretamente conectado a profecias específicas que foram escritas há milhares de anos. Em Isaías, capítulo 4, versículo 5, está escrito: "E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas assembléias, uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, uma luz sobre Sião, uma manifestação visível da presença divina sobre Jerusalém.
Isso é exatamente o que centenas de pessoas estão testemunhando agora. A palavra hebraica usada nesta passagem de Isaías para resplendor é noga, que significa brilho intenso, radiância luminosa. É a mesma palavra usada em Ezequiel capítulo 1, versículo 4, quando o profeta descreve sua visão da glória de Deus. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa semelhante ao âmbar, luz divina, resplendor que anuncia a presença de Deus. E agora, em nossos dias, sobre Jerusalém, esse resplendor está aparecendo. Mas há mais. A Bíblia fala especificamente sobre a Shekinah, a glória manifesta de Deus, retornando a Jerusalém nos últimos dias. Em Ezequiel, capítulo 43, versículos 2 a 5, o profeta tem uma visão profética. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta que dá para o Oriente, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. O retorno da glória divina a Jerusalém, vindo do Oriente, com resplendor e luz. Agora considere visto. A luz que está aparecendo sobre a cúpula da rocha está posicionada exatamente onde o templo original ficava, o Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, o local onde a presença de Deus habitava no lugar santíssimo. E a luz aparece às 3 da tarde, que na tradição judaica é a hora da oração da tarde, a hora Minchá, considerada um momento de particular favor divino. No Novo Testamento, em Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João iam ao templo à hora da oração, a 9ª hora, que corresponde às 3 horas da tarde. É a mesma hora em que Jesus entregou o Espírito na cruz, segundo Mateus capítulo 27, versículo 46. A conexão é inegável. E as 7 figuras dentro da luz? O número 7 aparece repetidamente nas escrituras proféticas como um número de completude divina. Apocalipse está estruturado em torno de 7, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João escreve sobre os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, ele vê 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono, as quais são os 7 espíritos de Deus. 7 espíritos diante do trono, 7 figuras dentro da luz sobre Jerusalém. A matemática profética está se cumprindo. Zacarias capítulo 4, versículo 10, fala sobre os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Estes 7 olhos são frequentemente interpretados como representando a onisciência divina, a presença de Deus observando toda a terra. E onde esses olhos estariam focados nos últimos dias? Em Jerusalém, o epicentro profético do plano divino para a humanidade. Mas a profecia não termina com a aparição da luz. A luz é apenas o começo. É um sinal, um aviso, uma preparação para o que está por vir. E o padrão das Escrituras nos diz exatamente o que vem depois de manifestações luminosas como esta. Sempre, sempre, essas manifestações precedem grandes eventos. A coluna de fogo guiou Israel no deserto antes de entrarem na terra prometida. A glória Shekinah encheu o tabernáculo antes de Deus começar a dar suas leis a Moisés. A luz no caminho de Damasco precedeu a conversão de Paulo e o nascimento do cristianismo gentil. Manifestações de luz divina não são fins em si mesmas, são anúncios, são prólogos, são avisos de que algo monumentalmente importante está prestes a acontecer. E este evento em Jerusalém não está acontecendo em um vácuo. Ele é parte de uma convergência maior de sinais proféticos que estão se acumulando em Israel e ao redor do mundo com uma velocidade sem precedentes. Deixe-me conectar os pontos para você, porque quando você vê o quadro completo, a conclusão é inescapável. Apenas 2 meses antes desta luz começar a aparecer, houve um desenvolvimento crucial no movimento para reconstruir o terceiro templo. O Instituto do Templo em Jerusalém anunciou que todos os utensílios necessários para o serviço no templo foram finalmente completados. A menorá de ouro puro, o altar de incenso, as vestes sacerdotais,
tudo feito de acordo com as especificações exatas do livro de Êxodo. E mais importante, eles anunciaram que novilhas vermelhas sem defeito, necessárias para a purificação ritual, estão prontas. Isso significa que pela primeira vez em quase 2000 anos, tudo está tecnicamente pronto para o restabelecimento do serviço do templo. E agora, exatamente onde o templo ficava, uma luz celestial aparece diariamente. Coincidência ou um sinal de que Deus está prestes a fazer algo em relação ao seu templo? Lembre-se, a glória Shekinah deixou o templo antes de sua destruição pelos babilônios, como descrito em Ezequiel capítulo 10. E segundo a profecia, essa glória retornará antes da era messiânica. Estamos testemunhando o começo desse retorno? As tensões geopolíticas também estão atingindo níveis críticos. As negociações sobre o status de Jerusalém estão mais intensas do que nunca. Nações que nunca se preocuparam com Israel, de repente estão obcecadas com o que acontece nesta pequena porção de terra. Zacarias capítulo 12, versículo 3 já profetizou isso. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente serão despedaçados. E é exatamente o que vemos. Qualquer decisão sobre Jerusalém cria ondas de choque globais. Jerusalém se tornou literalmente uma pedra pesada para o mundo inteiro. Os sinais celestiais também estão se multiplicando. Nos últimos 18 meses, tivemos 4 luas de sangue, 2 das quais ocorreram durante festas judaicas importantes, Pessah e Sukkot. Houve eclipses solares em padrões que espelham ciclos bíblicos. E agora uma luz inexplicável sobre o monte do templo. Joel capítulo 2, versículo 31 profetizou: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os sinais celestiais precedem o grande dia, e esses sinais estão se intensificando. A tecnologia moderna também, pela primeira vez na história, tornando possível o cumprimento literal de profecias que por séculos pareciam impossíveis. Apocalipse capítulo 11 fala sobre 2 testemunhas que serão mortas em Jerusalém, e versículo 9 diz: e homens de vários povos, e tribos, e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Como isso seria possível antes da era da televisão e da internet? Mas agora, com transmissão ao vivo global, bilhões de pessoas podem assistir eventos em Jerusalém em tempo real. A profecia que parecia figurada ou impossível agora é literalmente possível. E considere o timing. Israel foi restabelecido como nação em 1948. Jerusalém voltou ao controle israelense em 1967. Uma geração bíblica é 70 a 80 anos, segundo o Salmo 90, versículo 10. 77 anos se passaram desde 1948. 58 anos desde 1967. Estamos dentro da janela temporal que Jesus mencionou em Mateus 24, versículo 34. Esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. A geração que viu o renascimento de Israel ainda está viva, mas não por muito tempo. A janela está se fechando. A apostasia dentro da igreja é outro sinal cumprido. 2 Timóteo capítulo 3 descreve os últimos dias, onde as pessoas terão aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Igrejas inteiras estão abandonando a autoridade das Escrituras. Doutrinas fundamentais estão sendo descartadas em favor de mensagens que agradam aos ouvidos, mas não salvam almas. Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso não descreve perfeitamente o estado de grande parte do cristianismo moderno? E há sinais naturais. Jesus falou em Lucas capítulo 21, versículo 25, sobre a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Tsunamis, furacões de intensidade sem precedentes, mudanças climáticas extremas, tudo isso está aumentando em frequência e intensidade. A criação está gemendo, como Paulo descreveu em Romanos 8.
Mas voltando à luz sobre Jerusalém, há outro aspecto que não pode ser ignorado: o testemunho das crianças. Múltiplos relatos surgiram de crianças pequenas, entre 3 e 7 anos, que afirmam não apenas ver a luz, mas ver figuras dentro da luz. E de forma independente, sem terem conversado umas com as outras, muitas dessas crianças descreveram as figuras de maneira semelhante, vestidas de branco, brilhando, com algo que parece asas. Anjos? As crianças usam a palavra anjos. E em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia pergunta sobre os anjos: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Anjos ministradores aparecendo sobre Jerusalém nos últimos dias. Isso se alinha perfeitamente com o padrão bíblico. Há também relatos de pessoas que afirmam ter recebido mensagens durante a aparição da luz. Não vozes audíveis, mas impressões fortes, pensamentos que não eram seus, mensagens implantadas diretamente em suas mentes. E, surpreendentemente, essas mensagens têm temas consistentes. Prepare-se, arrependa-se, o tempo está próximo, volte-se para Deus. E isso não é invenção de fanáticos religiosos. Estas são pessoas comuns, algumas nem mesmo religiosas, repentinamente recebendo mensagens espirituais durante a aparição da luz. Um homem secular, um engenheiro de software de 32 anos, que se descrevia como ateu, estava filmando a luz por curiosidade científica, quando ele sentiu algo que ele descreve como uma onda de energia passar através dele. Naquele momento, ele diz que soube, sem sombra de dúvida, que Deus era real, que tudo que ele tinha acreditado estava errado e que ele precisava mudar sua vida. Ele está agora estudando a Bíblia vorazmente e dizendo a todos que vão ouvir sua experiência: conversões estão acontecendo, vidas estão sendo transformadas, porque quando Deus se manifesta, quando sua presença se torna inegável, corações duros começam a amolecer. Os rabinos em Jerusalém estão tendo reuniões diárias sobre este fenômeno. Alguns deles acreditam que esta é a precursora do aparecimento do Messias. Textos judaicos antigos falam sobre sinais que precederão a era messiânica, e a luz sobre o Monte do Templo é mencionada em várias tradições rabínicas como um dos sinais definitivos. O Zohar, um texto fundamental da Cábala, fala sobre uma luz celestial que aparecerá sobre Jerusalém no fim dos dias, como um sinal de que a redenção está próxima. E a duração de 7 minutos não é insignificante. Na numerologia bíblica, 7 representa completude, perfeição, ciclo divino completo. A luz não aparece por 5 minutos ou 10 minutos aleatoriamente. É sempre 7 minutos. Deus é um Deus de ordem, não de caos. Quando ele age, há significado em cada detalhe. O número de figuras dentro da luz? 7. A duração da manifestação? 7 minutos. O padrão está claro para aqueles que têm olhos para ver. Agora, a pergunta que muitos estão fazendo é: quanto tempo isso vai continuar? Vai simplesmente parar um dia ou vai crescer em algo maior? Baseado no padrão bíblico, manifestações divinas como essa não acontecem sem propósito e não acontecem indefinidamente sem culminar em algo. A coluna de fogo no deserto não foi um fim em si mesma. Ela guiou Israel até a terra prometida. A estrela sobre Belém não brilhou para sempre. Ela guiou os magos até o Messias. Manifestações divinas são ponteiros. Elas apontam para algo maior que está chegando. E há uma possibilidade que precisamos considerar seriamente. E se esta luz está preparando Jerusalém para algo? E se está purificando o espaço espiritual? Em Malaquias capítulo 3, versículo 1 a 3, está profetizado sobre o Messias: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificação antes da vinda, preparação antes da manifestação final. A luz sobre Jerusalém pode muito bem ser essa preparação. Uma limpeza espiritual do Monte do Templo, uma santificação do espaço onde o Messias vai pisar quando retornar. Zacarias capítulo 14, versículo 4 é explícito: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente.
Se o Monte das Oliveiras é onde ele vai descer, o Monte do Templo é onde ele vai reinar. E esse lugar está sendo preparado agora, diante de nossos olhos, através desta luz misteriosa, mas claramente divina. A aceleração dos eventos é o que torna este momento único na história. Não é apenas este um sinal, ou aquele sinal. É a convergência de múltiplos sinais acontecendo simultaneamente, aumentando em intensidade e frequência. É como estar em um carro que está acelerando em direção a um destino. Quanto mais perto você chega, mais rápido os marcos passam por você. E nós estamos vendo os marcos proféticos passarem por nós em velocidade crescente. Há apenas 10 anos, um evento profeticamente significativo poderia acontecer a cada poucos anos. Agora, estamos vendo múltiplos eventos significativos a cada mês, às vezes a cada semana. A luz sobre Jerusalém apareceu. Antes disso, foram as novilhas vermelhas. Antes disso, alinhamentos astronômicos raros. Antes disso, descobertas arqueológicas confirmando narrativas bíblicas. Antes disso, mudanças geopolíticas alinhando nações exatamente como Ezequiel profetizou. A velocidade está aumentando. E segundo Jesus, quando você vê as dores de parto se intensificando, você sabe que o nascimento está próximo. Então, recapitulando, centenas de pessoas em Jerusalém estão testemunhando uma luz inexplicável aparecendo diariamente sobre o Monte do Templo. A luz aparece sempre às 3 da tarde, sempre durante 7 minutos, sempre no mesmo local. Análises científicas confirmam que não é um fenômeno natural ou artificial conhecido. Filmagens em câmera lenta revelam 7 figuras dentro da luz. Crianças descrevem anjos. Pessoas estão recebendo mensagens espirituais. Conversões estão acontecendo. E tudo isso se alinha perfeitamente com profecias bíblicas sobre o retorno da glória divina a Jerusalém nos últimos dias. Este não é um evento isolado, mas parte de uma convergência acelerada de sinais proféticos, indicando que estamos vivendo nos últimos momentos antes do retorno do Messias. Este não é momento para ceticismo casual. Este não é momento para ignorar os sinais. Este é um momento para você avaliar sua vida espiritual, examinar sua relação com Deus e se preparar para o que está por vir. A luz sobre Jerusalém não está lá para nos entreter. Está lá para nos avisar, para nos alertar, para nos dar uma última oportunidade de acertarmos as coisas com o Criador antes que a porta da graça se feche. A pergunta não é mais se estamos nos últimos dias. A evidência é esmagadora. A pergunta é: você está pronto? Quando essa luz finalmente se transformar na manifestação completa da glória divina, quando os céus se abrirem de verdade, quando o Rei dos Reis retornar a Jerusalém, de que lado você estará? Aqueles que ignoraram os sinais vão procurar lugares para se esconder. Mas aqueles que prestaram atenção, que se arrependeram, que voltaram para Deus, vão levantar suas cabeças com alegria, porque sua redenção terá chegado. A luz ainda está aparecendo, dia após dia. 7 minutos de lembrança divina de que Deus está vivo, de que suas profecias são reais, de que o tempo está se esgotando. Não ignore este sinal. Não deixe esta oportunidade passar, porque quando a luz finalmente parar de aparecer, pode ser porque o que ela estava anunciando finalmente chegou, e então será tarde demais para se preparar. Agora eu preciso ouvir sua opinião. Deixe nos comentários, você acha que esta luz é uma manifestação divina? Você conhece alguém em Jerusalém que testemunhou isso pessoalmente? Que outros sinais você tem observado que indicam que estamos nos últimos dias? Este é um momento histórico e precisamos estar unidos em vigilância e oração. Se este vídeo impactou você, se abriu seus olhos para o que está acontecendo, compartilhe com todos que você conhece. Eles precisam estar cientes, eles precisam estar preparados. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações, porque os eventos estão se acelerando e você não vai querer perder nenhuma análise profética que estamos trazendo. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela sobre os outros sinais proféticos em Israel. Tudo está conectado e quanto mais você entender, mais preparado você estará.
Que Deus te abençoe, que Ele abra seus olhos espirituais e que Ele te encontre vigilante quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens com poder e grande glória. Até o próximo vídeo. Maranata!